Gente, olha só, a história que eu vou contar hoje é um daqueles acontecimentos bíblicos que faz a gente pensar, uau, como isso foi possível? Sabe, é um evento que não dá para passar batido, porque é algo tão grandioso que, sinceramente, só pode ter sido obra de Deus. Tô falando da vez em que o sol parou no céu durante uma batalha liderada por Josué. Já ouviu falar? Se não ouviu, presta atenção, porque essa história é incrível. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Li na Bíblia Mistérios. Primeiro, deixe eu situar vocês no contexto. Josué, o sucessor de Moisés, estava liderando o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Eles já tinham atravessado o Jordão, derrubado as muralhas de Jericó e estavam em uma campanha militar para tomar posse da terra que Deus tinha prometido a eles. A coisa estava séria, era guerra mesmo, com espadas, lanças, gritaria e, claro, muita fé envolvida. Bom, tudo começou quando um grupo de 5 reis amorreus resolveu se juntar para atacar os gibeonitas, que, por sinal, tinham feito um acordo de paz com Israel. Esses reis não gostaram nadinha disso e decidiram dar uma lição nos gibeonitas. Aí, os gibeonitas, de maneira sábia, foram correndo pedir ajuda para Josué. E Josué, que não era de fugir de um desafio, pegou seu exército e partiu para cima dos inimigos. Agora, aqui é que a coisa começa a ficar interessante. O texto bíblico em Josué 10:8 diz que o Senhor falou com Josué e garantiu: não tenha medo deles, porque eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Olha só a confiança que Deus deu para Josué. Com essa garantia, ele foi para a batalha com tudo, e o exército de Israel marchou a noite toda até chegar de surpresa nos amorreus. A batalha começou e o exército de Israel estava vencendo, mas aí veio um detalhe importante: o sol estava começando a se pôr e a noite ia cair. E, pessoal, naquela época, quando escurecia, era um problema. Não tinha holofote, nada de visão noturna. Se o sol sumisse, os guerreiros iam ter que parar a luta. Mas Josué, que sabia que não podia deixar os inimigos escaparem, fez algo que ninguém esperava. Ele parou, levantou os olhos para o céu e orou: Sol, pare sobre Gibeão, e você, Lua, sobre o vale de Aijalon. E não é que o sol parou mesmo. Pois é, o sol parou no meio do céu e não se apressou a descer por quase um dia inteiro. Gente, é sério, a Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele, antes ou depois, em que o Senhor atendeu a voz de um homem. Dá para imaginar a cena? O povo lutando, o sol lá em cima, parado, e os inimigos apavorados sem saber o que estava acontecendo. Esse evento, meu amigo, é uma das maiores demonstrações de poder divino nas Escrituras. O sol parando no céu é uma coisa que mexe com a nossa cabeça. A gente fica se perguntando: mas, como assim? Como isso é possível? E aí, entra a beleza da fé, porque a fé, pessoal, não se prende a limites. Deus não tem limites. Se Ele quiser parar o sol, Ele para. Simples assim. Agora, o que isso tudo significa? Olha, vamos refletir um pouco. A gente está falando de um milagre que não foi só para impressionar ou para mostrar poder, mas para cumprir um propósito. Deus estava com Josué e com o povo de Israel. Ele tinha prometido entregar os inimigos nas mãos deles, e foi isso que ele fez. O sol parou porque ainda tinha missão para ser cumprida, batalha para ser vencida. E é interessante pensar como Deus trabalha em parceria com a gente. Ele fez o sol parar, mas foi Josué que teve a ousadia de pedir. A gente também precisa ter coragem de pedir o impossível, acreditar que Deus pode fazer aquilo que foge da nossa compreensão. Agora, deixe eu compartilhar outra coisa com vocês. Alguns estudiosos até tentam explicar esse evento de várias maneiras. Tem quem diga que foi uma ilusão de ótica, outros acham que pode ter sido um eclipse prolongado, ou quem sabe uma refração de luz. Mas, pessoal, olha só, o importante mesmo não é o como, mas o porquê. O que importa é que Deus estava mostrando para o povo de Israel, e para todos nós, que Ele tem domínio sobre tudo, até sobre o tempo. Essa história também nos ensina que, quando estamos na luta, Deus não nos deixa na mão. Ele vai até além do que podemos imaginar para nos ajudar. Naquela batalha, Josué e os israelitas precisavam de mais tempo para vencer, e Deus deu esse tempo para eles. Não importa o quão grande seja o desafio, se a gente está com Deus, Ele faz o impossível para nos dar a vitória. Agora, deixa eu falar um pouquinho de fé para vocês. Às vezes, a gente se depara com situações em que parece que o tempo está correndo contra nós, né? Problemas que se acumulam, desafios que parecem maiores do que a gente pode suportar. E é nessas horas que a gente precisa lembrar dessa história. Lembra que, com Deus, o impossível pode acontecer.
Se ele fez o sol parar no céu por Josué, o que ele não pode fazer por você, que é filho dele? Basta confiar, ter fé e seguir em frente, porque o mesmo Deus que ouviu Josué, ouve a sua oração também. A fé de Josué nos ensina outra coisa: a ousadia. Pensa comigo, quanta coragem precisa para pedir algo assim, né? Ele não se conformou com o que parecia ser o natural, com o fato de a noite estar chegando e a luta ter que parar. Não, ele ousou pedir a Deus para mudar as regras do jogo. E Deus atendeu. Isso mostra que, às vezes, a gente precisa ser ousado nas nossas orações, precisa acreditar que Deus pode, sim, fazer o que parece impossível. E mais uma coisa, pessoal, esse milagre também é um sinal do cuidado de Deus. Ele não só responde às nossas orações, mas ele se importa com o que a gente está enfrentando. Deus sabia que os israelitas precisavam daquele tempo extra, e ele deu. Ele cuida dos detalhes, ele se importa com aquilo que importa pra gente. Às vezes, o milagre está nos detalhes, nas pequenas coisas que ele faz por nós no dia a dia e que a gente nem percebe. Falando nisso, vamos ser sinceros aqui. Quantas vezes na nossa vida a gente se vê numa situação em que tudo parece dar errado, o tempo está contra a gente, as coisas estão fugindo do controle. E quantas vezes, no último segundo, algo muda, algo acontece que resolve tudo? Coincidência? Eu acho que não. Isso é Deus agindo. Pode não ser tão espetacular quanto parar o sol, mas são milagres do mesmo jeito. E se você ainda está se perguntando se realmente acredita que o sol parou, eu te digo uma coisa: milagres não precisam de explicação científica, precisam de fé. A fé é a certeza do que não se vê, mas que se crê. A Bíblia está cheia de relatos que desafiam a lógica, porque Deus não é limitado pela nossa lógica. Então, se o texto diz que o sol parou, é porque Deus, no seu poder, fez isso acontecer, porque ele tinha um propósito maior. Para fechar essa história com chave de ouro, eu quero que você, que está assistindo isso aqui, leve essa lição para a vida. Se o sol parou por Josué, por que você acha que Deus não pode fazer o mesmo por você? Talvez não seja parar o sol, mas pode ser fazer o impossível na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Tudo o que você precisa é ter fé, confiar e ousar pedir, porque o mesmo Deus que lutou ao lado de Josué, luta ao seu lado também. Então, quando você se sentir cercado, quando a noite estiver chegando e você achar que o tempo está acabando, lembre-se dessa história. Deus é o Senhor do tempo, e Ele pode fazer o que for preciso para te dar a vitória. Assim como Ele parou o sol naquele dia, Ele pode parar qualquer coisa que esteja te impedindo de alcançar o que Ele prometeu para você. E é isso, pessoal. Espero que essa história tenha tocado vocês tanto quanto toca a mim toda vez que eu a leio. E lembra, a fé pode mover montanhas, parar o sol e trazer a vitória. Fica firme, confia em Deus, e como Josué, não tenha medo de pedir o impossível. Afinal, o impossível é só mais um detalhe para o nosso Deus. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Você acredita que o sol realmente parou?